Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, comentário. A participação de vocês é muito importante. Hoje eu vou mostrar um vídeo curioso, né, sobre as histórias dos gigantes petrificados, ok? Para quem não entendeu ainda sobre isso e não viu os vídeos antigos que eu tenho, né, explicando, obviamente nós temos inúmeras florestas petrificadas pelo mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, são sítios arqueológicos, né? E como que ocorre esse processo de petrificação, né, da madeira, o processo de petrificação até de corpos humanos, né? Esse processo ocorre por um conjunto, né, de acontecimentos que é conhecido como silicificação. É o processo de oxidação do silício, ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que a madeira, né, contém bastante silício. Nós, seres humanos, temos no corpo apenas 1% de silício, né? Nós somos feitos, na sua maioria, de carbono e temos apenas 1% de silício. No período pré-diluviano, ok? Naquele período, eu vou aqui apenas dar assistam até o final, eu vou apenas dar uma pequena, né, vou fazer um pequeno resumo aqui para quem não assistiu aqueles vídeos antigos onde eu expliquei de maneira detalhada todo esse processo. No período pré-diluviano, você tinha na atmosfera um pouco mais, você só precisava de um pouco mais de nitrogênio, né, e um pouquinho menos de oxigênio, ok? Por isso, você tinha um processo conhecido como longevidade, né? Você tinha Adão vivendo ali 800 e poucos anos, né? Matusalém, justamente por conta dessa pequena diferença, que seja de 1%, vamos colocar assim, né, de um pouco mais de nitrogênio do que oxigênio. Porque, para quem não sabe, o oxigênio, que é responsável por nos dar vida, ao mesmo tempo, oxigênio, nitrogênio e outros gases, o oxigênio, ele também é responsável por oxidar as nossas células, isso é, envelhecer as células, né? Então, no período pré-diluviano, esse oxigênio era um pouquinho menor, né? E as pessoas tinham mais longevidade, ok? O que aconteceu foi que durante o período do dilúvio, né, período pré-diluviano, o que nós temos de teoria é que, como as escrituras relatam, né, que haviam gigantes em vários trechos, eu vou passando o vídeo aqui enquanto isso, né? As escrituras relatam que haviam, tá aí a foto, a imagem de um rosto, né, de um gigante petrificado. As escrituras relatam que haviam gigantes na Terra em várias partes, né? A gente sabe disso. E o que acontece, gente? Por que esses sítios aí arqueológicos, essas imagens de gigantes petrificados tem no mundo inteiro, ok? Essas imagens desses gigantes tem no mundo inteiro, em várias partes do mundo. E por que isso é escondido de nós? Por que os cientistas escondem isso de nós? É assim como acontece, né, nas questões espaciais, né, de misticismo, ocultismo, que são baseadas nisso. O processo é sempre ocultar, retirar, remover o criador da equação. Por isso, não importa que você tenha vários sítios, né, arqueológicos mostrando, tá aí o caso curioso, né, da mulher nua, petrificada. Realmente é impressionante, né? Isso não tem, isso aí, se eu não me engano, é na Turquia, mas isso só não tem lá, isso tem em várias partes do mundo. E por que os cientistas não fecham os olhos para isso? Se nós temos imagens, né, de gigantes, eu cansei de mostrar aqui, imagens de florestas de árvores gigantes de silício petrificada, nós temos esses sítios arqueológicos pelo mundo, impressiona, né? Um corpo realmente de uma mulher nua, petrificado, né? Aí o mistério dos gigantes, né? Então, por que eles escondem isso de nós? Por que ao longo dos anos eles esconderam, ocultaram esse processo de nós? Tem um único objetivo: remover o criador da equação. Inclusive você tem dentro de cavernas, né, muitos órgãos petrificados, coração e tudo mais. Já mostrei aqui no canal, né? Então vamos lá, retornando ao início do vídeo, de tudo que eu estava falando. No período pré-diluviano há uma teoria, então as escrituras relatam, né, os gigantes em várias partes, e também relata, né, que existem alguns relatos que os gigantes devoravam os seres humanos, né? Eles devoravam mesmo, comiam
os seres humanos, né? Então o que acontece? Esses seres humanos começaram a plantar as árvores gigantes, né? Por quê? O que aconteceu com esse processo de plantar árvores gigantes? Começou-se a se produzir mais oxigênio, quando os seres humanos, para tentar combater os gigantes, começaram a plantar essas árvores gigantes. Nesse processo, para tentar gerar mais oxigênio, ok? E por quê? Como o gigante, né? Nós aqui, seres humanos, temos 1% de silício. Eu não sei quantos por cento de silício tinham os gigantes. Mas se os gigantes tivessem, ainda que os gigantes tivessem 1% de silício, 1% de silício em um gigante, na sua composição, né? Isso seria muito silício. Você aumentando a quantidade de oxigênio, o que acontece? A oxidação do silício. Eles petrificavam. Os gigantes, quando começou a aumentar o oxigênio na Terra, os gigantes começaram a petrificar por esse processo conhecido como silicificação, que é o processo de oxidação do silício. E os gigantes arrancavam essas árvores, né? Por isso que você, na maioria das vezes, você vê essas árvores petrificadas, as árvores de silício petrificadas, vocês veem por conta, elas estão sempre cortadas, né? É como se os gigantes eles arrancassem essas árvores que os seres humanos plantavam no período pré-diluviano. E após o dilúvio, né, houve todo esse processo aí sim, com o aumento, né, o aumento de uma hora só do oxigênio na Terra, todos os gigantes acabaram sendo petrificados pelo processo de silicificação. Ok? Processo conhecido como silicificação é o processo de oxidação do silício. Inclusive nós temos, como eu digo, vários sítios arqueológicos de florestas petrificadas por esse processo de silicificação. Tudo isso ocorreu, ok, de uma só vez. Todo esse processo, toda essa petrificação, né, a composição geológica do nosso planeta é, em grande parte, formada por esse processo que ocorreu de uma só vez. Ok? Quem nos afirmou isso, quem nos provou isso foi o Robert Gentry. O Robert Gentry, com a sua pesquisa dos ralos de polônio, ele comprovou, ok, que de uma só vez toda a geologia da Terra foi formada. Então, Robert Gentry pegou mais de 100 mil amostras de granito de todas as partes do mundo, viu ali que realmente toda a geologia da Terra foi formada de uma só vez, isto é, no período do dilúvio, ok? E todos os pares, né, de várias academias tentaram pegar aquele material e ser contrários àquele estudo e não conseguiram. Inclusive o Robert Gentry recebeu uma carta do reitor de uma universidade no Arizona, e a carta dizia assim: você, com esses estudos, você acabou com todas as teorias que temos de mundo hoje, teoria do Big Bang, teoria, né, porque prova que a Terra tem pouco mais de 6 mil anos e que todo esse processo aconteceu de uma só vez. Então só que o que fizeram com o Robert Gentry, já que os pares dele não conseguiram, naquela época, essa coisa de revisão por pares era séria, não é a bagunça que é hoje em dia, né? Então, como os pares não conseguiram contradizer o Robert Gentry, o que eles fizeram foi fechar todos os laboratórios do Robert Gentry, das suas pesquisas, e nunca mais financiaram pesquisa nenhuma dele, ok? Então pesquisem sobre Robert Gentry, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele também. E aí, o que acontece? Qual é o objetivo disso? É continuar fomentando o sonho Star Trek, remover o criador da equação. É mais fácil eles encontrarem um osso, né, e montarem lá no museu um Tiranossauro Rex, para dizer que... Por que acontece? Porque isso gera renda, né? Os idiotas vão lá ver o Tiranossauro Rex, eles acharam um pedaço de osso desse tamanho, e eles vão lá com cartilagem industrial, constroem um Tiranossauro Rex, e aí fazem filmes, e com isso eles faturam, e continuam removendo o criador da equação. Agora, quando você vê inúmeras imagens e provas visuais, né, sítios arqueológicos com gigantes petrificados, com árvores de silício petrificadas, você vê isso em várias partes do mundo, eles fecham os olhos, inclusive órgãos petrificados, como eu já mostrei aqui, em cavernas, né? Então eles preferem fechar os olhos para isso e continuar alimentando, removendo o criador da equação, né? Como eu digo, em várias partes da Bíblia tem sobre esses gigantes. Quando a gente observa a geologia da Terra, você vê a presença desses gigantes que foram petrificados no processo
do dilúvio, do aumento do oxigênio na Terra, né? Então o que acontece, gente? Por quê? Porque eles eram gigantes, continham silício, com um aumento, nem que seja irrisório, pequeno, de oxigênio na Terra, você tem o processo de oxidação do silício, o processo de silicificação, que é o processo conhecido, que a gente conhece como petrificação. Então, nós seres humanos, os seres humanos comuns não foram petrificados, mas os gigantes sim. E eles são a razão da maioria, a geologia da Terra nos mostra, evidencia a existência desses gigantes e a veracidade bíblica. E outra, você tem várias culturas antigas, tá? Você tem, por exemplo, os gregos, que falavam da existência dos titãs. Você tem os egípcios, que adoravam alguns gigantes como deuses. Você tem, então, quando você tem várias culturas, né, remontando isso, dizendo isso, pelo menos historicamente está comprovada a existência desses gigantes. E quando você vê essas imagens, né, realmente são impressionantes, você tem a comprovação delas. Mas por que a arqueologia esconde isso? Por que os cientistas escondem isso de nós? Esse sempre foi o objetivo da ciência, é se envolver com misticismo, ocultismo e remover o Criador da equação. Esse sempre foi o objetivo, apesar de todas as provas, né, que nós temos de todo esse processo. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, mas as escrituras, pelo que a gente vê, pelo que a gente observa, né, de todos esses locais, né, isso aí não é só num lugar, é no mundo inteiro você tem esse processo, você tem essa visualização, né, comprovam que a escritura, mais uma vez, estava certa. Ok, pessoal? Seja um homem mentiroso e verdadeiro, o Criador. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.